Então, boa tarde. Meu nome é Andressa, sou professora de Física e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conteúdo da dualidade onda-partícula, né? Na aula anterior a gente falou sobre o efeito fotoelétrico, né? E induzimos da onde começou a parte de física quântica em si, tá? Para entender esse conteúdo, eu trouxe para vocês um vídeo do TikTok, que eu peguei do TikTok, em que o rapaz pega uma parte de um desenho animado e faz uma relação dessa dualidade onda aí com o Max Planck. Bem bacana, eu vou mostrar aqui para vocês agora, dualidade onda-partícula. Vamos entender um pouquinho? Primeiro vamos ver o vídeo, que é muito bacana. Vocês vão entender melhor no final, quando eu explicar da onde que vem, tá? Mas olha lá, então esse aqui é o Max Planck, tá? A partir dele, como foi falado na aula anterior, que Einstein chegou lá naquele conceito lá do efeito fotoelétrico, tá bom? Então, olha lá. Daí aqui você tem, a hora que ele olha, se comporta como partícula, a hora que ele não olha, como onda. Aqui você tem o pessoal que estudou, né, essa parte de dualidade. Então, ó, olhou partícula, não olhou onda, partícula... não olhou onda, partícula e assim vai. Então, dependendo, se ele olha é partícula, se ele não olha, se comporta como onda, tá? Por que isso acontece? É verdade isso, professora? Vamos ver agora o que eu posso dizer em relação a isso. Para a gente entender melhor, começar a entender melhor esse conceito aí de dualidade onda-partícula, vamos usar um experimento que é utilizado até hoje para ver como que se comporta cada uma dependendo do se é partícula ou se é onda, que é o experimento de fenda dupla, tá? Então você pega um anteparo e coloca na frente uma placa tendo uma fenda, um buraco, né, fenda única ou fenda dupla. Eu vou mostrar para vocês como que seria o comportamento de uma partícula ou várias partículas ao passar por uma fenda única. Então, olha lá, você usa uma partícula ali, né, e arremessa. Então, parte dessas partículas bate nessa placa e volta, e uma parte passa por ela, pela fenda. E lá atrás, onde está aquele quadro ali, a gente diz que produziu um padrão, um risco, né, onde as partículas bateram ali, tá? E se fosse duas fendas, ao invés de uma, fosse duas, usando partículas, o que ia acontecer? Então, um tanto bate e não entra, e um tanto passa por essas fendas aí, e produz lá atrás, no anteparo, né, dois risquinhos. Beleza, isso é para partícula, tá? Agora vamos ver se a gente usar a mesma situação para ondas. Então, eu vou produzir a onda no líquido aqui, tá? E ali eu vou usar uma placa também com a fenda, uma única fenda, vamos ver. Então, essa onda passa pela fenda e vai bater lá no anteparo lá atrás, né? Onde é o pico da onda aqui, o topo da onda bate no anteparo lá atrás, produzindo uma linha reta também lá, ó, no anteparo atrás, tá? E se eu pegar, ao invés de uma fenda, colocar duas fendas na onda, vamos ver. Duas fendas. Então, vai vir a onda aqui, né? Vai passar pelas fendas e aqui você vai ter o padrão de interferência, ou seja, com o topo de uma onda com o vale de outra, se anula, e o topo de duas ondas produzem maior intensidade. Então, aqui atrás você vai ter aquele padrão de modelo de interferência, tá? Então, comprovando que isso aqui é uma onda. Então, nesse experimento, o de apenas uma fenda, a gente não consegue ver a diferença, se é partícula ou se é onda, mas o que utiliza as duas fendas, a gente consegue descobrir, porque quando é partícula, produz dois risquinhos lá, e quando é a onda, ela produz esse modelo de interferência, correto? Beleza. Isaac Newton acreditava que a luz era composta por pequenas partículas, tá? Até então acreditar uma coisa, né? Comprovar é outra. Então, Thomas Young, lá perto do século XVIII, fez um experimento que ele pegava uma caixinha escura, né? Colocava uma placa, uma placa com duas fendinhas lá e introduzia a luz ali nessa caixinha. Então, e lá atrás ele conseguia observar como que ia produzir, ao passar pela fenda, como que ia ficar na parede lá da caixinha.
Gente, vamos voltar. Se fosse partícula, lá atrás ia ter que produzir 2 risquinhos, certo? 2 risquinhos de luz. Se fosse onda, ele teria que produzir um modelo de interferência, que é esse que está mostrado aqui, certo? São várias linhas. Quando ele fez o experimento, o que aconteceu? Lá atrás foi produzido um modelo de interferência. Então, peraí, Isaac Newton estava errado? Por esse experimento, foi comprovado na época que Isaac Newton estaria errado. E a discussão acabou por um tempo, tá? Então, a luz é composta por ondas e não por partículas, tá? Depois de um tempo veio a questão do efeito fotoelétrico, né? Foi comprovado que em relação aos fótons e tudo mais. Então ainda tinha discussão, tá? E agora, como que a gente pode comprovar? Vamos fazer o seguinte. Vamos, ao invés de jogar luz, vamos tentar induzir a jogar uma única partícula, um único elétron, para ver como que esse elétron vai se comportar nesse mesmo experimento, dessas duas fendas. Só que ao jogar um único elétron, eles ficaram 1 hora jogando um elétron por vez, e lá atrás no anteparo o que produziu? De novo, o modelo de interferência. Poxa vida, mas o efeito fotoelétrico me diz outra coisa. E agora? O que é, meu Deus? O que é? Ainda nessa discussão, pensaram o seguinte: além da gente mandar uma partícula por vez, vamos colocar alguma coisa que nos diga por qual fenda que esse elétron está passando. Por quê? Peraí, o elétron sai e daí ele vira onda? Ou o elétron passa por uma fenda e acaba batendo na outra? O que acontece ali? O que está acontecendo ali? Se a gente descobrir por qual fenda ele passa, a gente já consegue tirar algumas possibilidades. Tá, vamos colocar um observador. Então é isso que vai mostrar no próximo vídeo aqui, ó. Então vamos colocar um observador ali nas fendas. Vamos jogar o elétron e vamos ver por qual fenda esse elétron vai passar. Então joga lá. Então jogou. Eu tô observando. Gente, esse observador é um sensor, tá? Não é uma pessoa olhando ali, não tem, além de tudo, não tem como ver um elétron. Então, na verdade, o que a gente tá vendo, o que a gente tá fazendo é colocar um sensor por qual fenda que vai passar. Isso ali é só uma representação, tá ok? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou saber por qual fenda esse elétron passou. E ao saber por qual fenda esse elétron passou, opa, foi meio rápido. Ao saber por qual fenda esse elétron passou, o que acabou acontecendo? Pasmem, o que acabou acontecendo? Em vez de produzir um modelo de interferência, que era o que estava acontecendo antes, produziu um modelo em que você tem os dois riscos, comprovando agora que ele se comportou como o quê? Como partícula. Mas peraí, eu não entendi. Vamos voltar. Então, se eu não coloco o observador, ele se comporta como um modelo de interferência. Se eu coloco o observador, ou seja, se eu coloco o sensor e sei por qual fenda ele está passando, ele vai produzir um modelo que vai ser de partícula. E aí que tá a questão, meu Deus. E aí, gente? A luz se comporta como onda ou se comporta como partícula? Ou se comporta como as duas? Né? É uma possibilidade? É. Daí a gente vem para algumas perguntas. Quais são elas? O que é a matéria? Se ela é onda, o que é essa onda? E o que o observador tem a ver? Né, gente? O que o observador produz aí nesse experimento? Tá? Vamos pensar o seguinte. Se eu não tenho um observador, existe várias possibilidades ali, certo? Mas a partir do momento que eu coloco o observador, eu colapso todas as possibilidades e eu sei para onde ele foi, esse elétron. E ele se comportou como partícula. Então, ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. E por isso a brincadeira lá do TikTok, tá? Daquele videozinho do Max Planck, né? Que se ele olha, se comporta como partícula. Se ele não olha, se comporta como onda. E, gente, tem muito o que falar sobre isso ainda, hein? Muito o que falar. Nas próximas aulas a gente vai falar muito mais sobre isso.
Eu te vejo na próxima aula.